E aí, palmeirense, estamos chegando. Olha, você viu que o Mauro César falou de Inter e Palmeiras? Não viu, não, né? Vou mostrar para você aqui, então. O que o Mauro César falou aí a respeito foi bem curto e grosso, falando aí de Inter e Palmeiras, como sempre, né? Ele tá gostando muito de falar do Flamengo. Então vamos lá ver a opinião dele a respeito de Internacional e Palmeiras agora. Essa referência sua aí do John Textor, né, do dono da SAF do Botafogo, aí eu discordo um pouco. Já tomou sapatada na Supercopa, na Recopa Sul-Americana, não se classificou no Carioca. Tudo bem que não é o mais importante, mas ficar fazendo papelão também não dá, né? Essa alegação que depois tudo vai mudar, né? Assim todo ano que isso acontece. E o Palmeiras também não teve um bom começo. Eu acho que o Palmeiras tem um período recente de muitos títulos, isso dá a ele uma certa tranquilidade. Você vê que, mesmo perdendo o título estadual para o Corinthians, seu grande rival, não sofreu nenhum abalo maior, como a gente imaginava, mantém tudo, não muda nada, segue a programação normal. Agora, os jogadores vão chegando, o time vai ganhando um pouco mais de ritmo, o time é competitivo e consegue uma vitória significativa contra o Internacional, né? Que teve uma semana, para mim, assim, desastrosa para o Roger Machado, porque ele colocou contra o Fortaleza fora uma equipe mista, com muitas reservas, não perdeu por conta de um gol anulado por um detalhe, aqueles gols de VAR, assim, coisa irritante, né? O ombro do Pikachu na frente, um gol bonito do Moisés. E ele depois até disse, não, é bom, empatei fora, mas para você empatar fora tem que ganhar em casa. Aí empatou fora e perdeu em casa, quer dizer, fez 1 ponto em 6 possíveis, muito ruim essa semana do Inter de domingo para cá, com esses 2 resultados. E depois tomou um gol Internacional, também foi um time que pouco criou, o Palmeiras não teve nem tanta dificuldade para neutralizar o ataque do Inter, com cruzamentos, com tentativas ali de forma até um pouco atabalhoada, e conseguiu conduzir aí o placar, quase faz um 2-0 com o chute do Estevão, inclusive, né? Logo depois de abrir o placar. E o outro problema do Internacional é a jogada do gol, né? O Facundo fica completamente livre. A defesa do Inter toda vai para um lado e deixa o jogador do Palmeiras à vontade, ele vai lá e define a vitória. Vitória muito importante, muito grande, mas é sempre bom lembrar que é só um começo de campeonato. Você vê, o Fluminense venceu o Corinthians, o Fluminense tem 3 vitórias com o Renato, tem 9 pontos. O Palmeiras tem agora 10 pontos. Então o Fluminense está ali nos calcanhares, porque é muito pouco tempo, a amostra ainda é pequena, mas é uma vitória importante que pode pesar muito lá na frente, se o Internacional de fato for candidato ao título, né? Como muita gente imagina, porque aí você vai dizer que foi um confronto direto, né? Então, nesse momento, como muita gente acredita, e eu também, que o Inter possa até fazer um bom campeonato e brigar pelas primeiras colocações, essa vitória é uma vitória muito grande do Palmeiras e muito importante nesse momento, né? Em que o Palmeiras tenta dar passos no sentido da reconstrução do seu time. Vamos conferir o destaque do SofaScore, que não é nenhum dos dois. Tá aí, Léo, o zagueiro Vitão, 90 minutos jogados, 80 de 84 passes certos, 7 de 8 passes longos certos, 1 chute bloqueado, 2 interceptações, 5 cortes, 2 de 2 duelos aéreos ganhos, nota 7.4 no SofaScore. Tá justo? Justo é o destaque do jogo, né? Não é só do Inter, é do jogo todo, né? Acho justa, até pela temporada que o Vitão faz, acho um zagueiro muito bom. Faltava um amadurecimento para ele, eu acho, no momento que ele sai do Palmeiras, um pouquinho mais de maturação, mas ele é um zagueiro muito rápido, bom por cima, forte, entra em dividida, sabe se posicionar dentro do campo, então acho que é um zagueiro que tem tudo para crescer e acho que ele não chegou no teto dele ainda. Ele pode desempenhar melhor, já vem jogando bem, mas pode desempenhar mais. Mas para mim o melhor jogador do jogo foi o Giai. Eu gostei muito da atuação do lateral do Palmeiras hoje, até pela surpresa e pelo que ele tem jogado nos últimos jogos, que ele não vinha bem, exceção feita ao clássico com o Corinthians, que ele entrou bem no decorrer da partida. Hoje foi uma escolha importante e entendo porque o Abel não coloca 3 zagueiros de início. Acho que ele perderia um duelo importante pelo lado direito. O Fux é um ótimo passador, um zagueiro que quando o Palmeiras tem a posse da bola, ele distribui bem e é ele quem dá aquele passe que deixa o Flaco Lopes em condições de decidir o jogo com o Botafogo. O Flaco não foi feliz na finalização. Exato. Mas no duelo de 1 contra um ponta mais rápido, ele teria mais dificuldade. O que não era o caso do jogo com o Corinthians no final de semana, já que o Corinthians joga com 2 atacantes enfiados e ou ele ia ter que sair numa disputa com o Yuri ou geralmente, como foi o que aconteceu, com o Memphis, que não é um jogador de tanto arranque,
arranque, de tanto jogo de 1 contra 1. Então acho que o Fuchs era mais um jogador para o final de semana do que propriamente para o confronto de hoje, que exigia um jogador mais rápido, caso do Giai. O enfrentamento direto do Giai no começo da partida foi com o Bruno Tabata, um velho conhecido da torcida do Palmeiras, que é um meia que vem circular por dentro, então faz com que o lateral tenha que ter uma boa mobilidade, eventualmente vir jogar um pouquinho por dentro, perseguir esse jogador por um longo espaço de campo, como é a forma como o Palmeiras se comporta, ou então, como aconteceu do meio do primeiro tempo para frente, o Roger inverte os pontas. O Vitinho sai do lado direito, vem para o lado esquerdo, e o Bruno Tabata sai do esquerdo e vai lá para o direito. E o Vitinho, sim, um ponta de velocidade de muito 1 contra 1. Acho que nessas condições o Bruno Fuchs teria dificuldade, o Giai era um jogador melhor para isso. No segundo tempo, a partir do momento em que o Inter coloca 2 centroavantes de referência, aí era necessário trabalhar com a linha de 5, como o Palmeiras fez no clássico com o Corinthians. E aí o Bruno Fuchs foi peça importante na defesa do lado direito, junto com o Giai. Sequência positiva para o Palmeiras, como a gente falou, vai arrumando peças ali. E o Roger também vai se virando com o que tem. Tem a opção de colocar os 2 atacantes na frente. Hoje o Alan Patrick não brilhou tanto. Foi mérito da defesa do Palmeiras? Mérito do encaixe também do Palmeiras, variando um pouquinho, dependendo da forma como o Palmeiras estava se defendendo. Se o Palmeiras subisse um pouquinho a sua pressão ou baixasse, mas classifico que o jogador que mais vezes esteve frente a frente com o Alan Patrick foi o Aníbal Moreno, que é o primeiro homem de meio campo do Palmeiras. E nesse duelo eu acho que o Aníbal foi bem. Outro jogador que precisa retomar o bom futebol da temporada passada, ou pelo menos do primeiro semestre. Acredito que o Aníbal teve uma queda de rendimento já em 2024, se reapresentou longe das suas condições físicas ideais e aí perdeu a posição para o Emi Martinez. Então o jogo de hoje também é importante para o Aníbal, para que ele retome os seus pontos, digamos, com a comissão técnica do Palmeiras. E que ele não seja só um reserva de luxo ou um jogador, uma opção ao Emi Martinez, mas que exista uma competição entre esses 2 jogadores pela cabeça da área do Palmeiras. Porque aí quem só tem a ganhar é o time, é o grupo de uma forma geral. Quando o titular está muito confortável de que ele é aquele cara, eu acho que todo mundo perde. O reserva, porque fica desmotivado e sabe que não vai conseguir ganhar a posição do titular, e o titular que sabe que não vai perder a posição para o reserva. É algo que talvez tenha acontecido com o Rafael Veiga no Palmeiras durante um período do ano passado. Sem reserva. Não tinha um jogador para aquela posição. A partir do momento em que chega o Maurício, ele gera uma competição e faz com que o Veiga tenha que crescer também. É o que você falou, só que aí eu acho que é uma coisa positiva no meio desse calendário tão inchado, que fatalmente os jogadores vão ter que revezar ou não vão conseguir jogar 6 partidas. Eu sou o titular, eu não vou conseguir jogar 6 partidas. Então acho que isso é até uma forma de empurrar quem está no banco ou para fazer um melhor jogo para tentar essa vaga titular. Acho que não tem titular ou reserva. Tá aí então Mauro César. Comentaristas aí apavorados, e Mauro César é mais um deles. Tá vendo aí que o Flamengo tá tentando aí desgarrar da galera, mas o Palmeiras tá ali também e não quer também deixar o Flamengo embora. Ou seja, os dois estão ali desgarrando do resto. Essa que é a grande verdade. O Fluminense tá ali com o Renato Gaúcho, que chegou também chegando, né? Tá ganhando tudo lá, o homem chegou com tudo, com os 2 pés na porta. Mas Neymar se lesionou no jogo contra o Atlético, hein? Que coisa, hein? Mais uma sentida aí do Neymar. Ele sentiu, hein? Pelo jeito ali é uma lesão complicadinha ali que vai segurar ele ali por algumas semanas, pelo menos, né? Vamos aguardar para ver a cena dos próximos capítulos aí. Mas o Palmeiras ganhou demais, cara. Ganhou o jogo do Internacional e a 5ª vitória do Verdão, consecutivamente aí o Verdão vencendo. Maravilha, né? Maravilha. O pessoal queria derrubar o Abel, né? Tá certo, pois é. Coloca aqui embaixo, então, o seu comentário, se você concorda aí com o Mauro César Pereira, que comentou no início aí. E será que vai acontecer o quê, meu amigo? A gente vai enfrentar o Fortaleza. Será que o Verdão vai conseguir aí um êxito também no Nordeste? Eis a grande questão. Qual o seu palpite aí pro próximo jogo do Verdão, hein? Coloca aí, quanto vai ser Fortaleza e Palmeiras? Eu vejo você, então, nesse vídeo que já tá pintando aqui na tela, tá? Clica aí. Avante, palestra!